Estou deixando por último porque o bebê, a gente vai fazer a apresentação já. Alguém fez aniversário esta semana? Foi ontem, né? Falaram que tinha um churrasco e tudo lá. Mas domingo, sábado para mim, irmãos, de noite, ainda mais churrasco. Vocês querem me ver gordo, não adianta, eu estou reagindo. A Andréia falou, mas não dava não. De noite, sábado, é complicado para mim. Eu estou me preparando para o culto desta manhã, irmãos. Então, é complicado. Que beleza. Alguém mais fez aniversário? Eu conversei com uma pessoa lá fora que estava fazendo aniversário. Você também? Dia 21? Amém. Glória a Deus. Alguém mais? Quem foi que falou que fez aniversário comigo lá fora? Vamos ficar de pé? Vamos abençoar a vida da Yara. Vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos e pedir que no Espírito Santo eles sejam abençoados cada vez mais, porque abençoados já são, Senhor, mas mais e mais, que tu fales ao coração deles, que eles sejam cheios da tua presença. Tu conheces as necessidades e segundo a tua vontade, Senhor, concede-lhes este presente neste dia, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Diga, Senhor, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Eu quero convidar aqui o Gustavo Moreno da Silva, que não pode vir com as suas próprias pernas. Então, o seu pai Hélio e sua mãe Gabriela, é isso mesmo? Subir aqui. Eu estou atrapalhando a merenda dele ali, mas tudo bem. Eu quero apresentar. E os demais familiares também, pode vir, por favor. Venham aqui. Enquanto eles sobem, pessoal do evangelismo, fale com o diácono Hernani. O evangelismo está começando a agir aqui na igreja. Ele vai estar ministrando. Por favor, depois do culto, fale com ele. Ele não gostou muito, que ele estava numa boa ali, mamando. Vem esse careca. Eu quero aproveitar e perguntar para ele assim: Gustavo, você está arrependido dos seus pecados? Você crê em Jesus como Salvador da sua vida? Sabe por que ele não responde? Porque ele não tem idade para isso. E a Bíblia diz que o batismo é para arrependimento dos pecados. Vai ser cantor, já está cantando aqui. Ele não pode se arrepender dos pecados dele, até porque ele ainda não pratica pecado. Mas ouça, os pais são responsáveis pela criação dos filhos. Ensina o caminho em que a criança deve andar. Deus passa essa responsabilidade. Quando ele for homem, ele nunca mais vai esquecer. Criem seus filhos na casa de Deus. Então, o que faz, pastor, com uma criança na igreja evangélica? Fazemos o que estamos fazendo aqui. Apresentamos a Deus e a igreja. E pedimos que esta criança seja guiada por Deus, pelo Espírito Santo, até o dia que ela, por si só, resolva seguir a Jesus. Eu sou pastor, criei meus filhos na igreja, mas todos eles um dia tiveram que fazer a opção. Não é por força, nem por violência, nem por tradição, é por opção. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Vamos abençoar o Gustavo. Estenda sua mão para cá. Meu Deus e meu Pai, na condição de sacerdote, de pastor, junto com a tua igreja, que também é o sacerdócio real, nós te apresentamos Gustavo, fruto do amor de um homem, de uma mulher, seus pais que estão aqui,
E pedimos que, a partir desse dia, Senhor, ele é obra tua. Ele veio ao mundo porque tu o permitiste. Mas nós oramos porque a tua palavra diz que nós temos que orar para o mundo espiritual se manifestar no mundo material. Por isso eu peço agora, seja, Gustavo, cheio do teu Espírito Santo. Um menino, um rapaz, um homem para te servir, para ser luz neste mundo, para cumprir a missão dele e o propósito dele na terra. Como igreja nós o abençoamos e como igreja profetizamos que ele veio para a tua glória. Muito obrigado pela vida dele. Eu oro pelos pais, eu peço que os pais tenham saúde, sabedoria para criá-los nos teus santos caminhos, em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Está apresentado. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Parabéns a você. Tá. Não. Que bom. O certificado, assim, ó. Vocês botarem num quadrinho, e um dia que ele perguntar assim, mãe, quando eu era pequenininho você me apresentou, está aqui, meu filho, ó. Está aqui o certificado, amém? Eu vou aparecer na foto, e ele vai dizer, e quem é esse careca aqui? Esse era o pastor. Ok. Meus irmãos, eu acho que eu fiz todo o expediente que tinha que fazer. Deixa eu começar o nosso papo aqui esta manhã, falando primeiro da dificuldade que eu encontro de falar sobre alguns temas, a facilidade que eu tenho de falar de outros, mas esta manhã, eu estava conversando com os diáconos, eu vou falar de um tema que eu estou pedindo completamente a ajuda total do Espírito Santo, porque nós vamos viajar na maionese. Você entende o que eu estou falando? Diga amém. Viajar na maionese significa que nós vamos entrar numa esfera de compreensão espiritual que vai para além da religiosidade, que vai para além de nós sermos crentes evangélicos. Eu quero falar porque a única pregação que eu tenho no meu coração sempre é falar sobre o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é nada material. O reino de Deus não é cadeira, não é templo. O reino de Deus não é ritual. O reino de Deus não é colarinho. Não é nada. O reino de Deus é uma situação espiritual que acontece dentro de nós. É o governo de Deus no nosso coração. Quantos estão aqui esta manhã porque foram obrigados a vir aqui? À exceção daqueles maridos que a esposa obrigou. Alguém está aqui obrigado? Não. Você está aqui por quê? Ou foi convidado e aceitou o convite, ou porque você tem vontade de estar num lugar aonde fale a palavra de Deus, aonde se ore, aonde se busque o sobrenatural. Diga, o sobrenatural. E o tema que hoje eu tenho para falar aqui é como viver entre dois mundos, o mundo sobrenatural e o mundo natural. Como viver entre esses dois mundos sem cair em duas situações preocupantes? A primeira situação é a situação de incredulidade, porque ouça, se você começa a ler este livro e ler as promessas que estão neste livro, e essas promessas não acontecerem na sua vida, isto vai criar um ambiente de incredulidade no seu coração. Puxa, a Bíblia fala isso, mas não acontece na minha vida. A Bíblia fala aquilo, mas não acontece na minha vida. Então, o primeiro extremo é você cair na incredulidade. O outro extremo é quando você começa a viver o sobrenatural de Deus na sua vida, orações atendidas, dons se manifestando, sinais. Jesus disse, esses sinais acompanharão a todos que crerem.
em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Jesus chegou ao ponto de dizer assim: farão as obras que eu faço, e maiores ainda farão. A igreja, o povo de Deus, espalhada pela face da terra. E quando você começa a penetrar neste mundo sobrenatural, a tendência é alguém achar que você está piradinho, louco, porque você começa a falar daquilo que as pessoas não veem, você começa a perceber coisas que as pessoas não percebem, você consegue furar, entrar no mundo espiritual e enxergar com os olhos espirituais situações, pessoas, momentos. Vou contar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Uma certa feita, eu terminou o culto, eu estava conversando com uma senhora na igreja onde eu pastoreava, na Ilha do Governador, e conversando com ela normalmente, de repente, o Espírito Santo diz assim para mim: ora por ela porque tem um demônio dentro dela. Ora, meu Deus, como é que eu vou orar para uma pessoa que eu estou conversando normalmente, ela normalmente, pessoa tranquila. E eu aprendi a ser obediente à voz do Espírito Santo. Aí a pessoa falou alguma coisa assim, falei: posso fazer uma oração por você nesse momento? Você permite? Ah, pastor, não tem problema, pode fazer. Quando eu comecei a orar por ela, ela teve manifestações e caiu endemoniada. Rangendo, espumando, ela estava com o espírito maligno e foi liberta. Alguém que olha isso, diz assim: esse cara é bruxo, o que ele é? Não. É que quando você penetra no sobrenatural de Deus, ouça bem o que eu vou falar, os dons de Deus começam a se manifestar pela sua vida. E você começa a viver entre dois mundos. O mundo natural, material, e o mundo de Deus, que começa a ser revelado a você. Me diga uma coisa, na mente de Deus alguma coisa é impossível? Sim ou não? Por isso que Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Então, o assunto que eu quero tratar hoje aqui é como é que porque eu não vivo 24 horas neste mundo sobrenatural. Eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para criar, eu tenho trabalho para fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que realizar coisas. Verdade isso? Diga amém. Amanhã é segunda-feira e a gente sabe muito bem, começa a semana. Como é que eu mantenho o equilíbrio de ter uma vida com Deus, no sobrenatural, e ter uma vida diária? Isso é muito importante, porque há uma palavra-chave que eu ensino à igreja há anos. A palavra-chave chama-se equilíbrio. Como é que eu me mantenho equilibrado? Porque, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você experimenta desses poderes do mundo vindouro, a vontade que você tem é de ficar orando horas e horas. A vontade que você tem é de ficar neste mundo sobrenatural, de manifestações tremendas, que a Bíblia chama dos poderes do mundo vindouro. Você começa a perceber coisas maravilhosas. Eu fico pensando o apóstolo João, quando ele teve a visão do Apocalipse, que ele tem aquela visão do Apocalipse ali, e ele escreve o livro do Apocalipse debaixo dessa visão. Ouça bem o que eu vou falar. Eu fico pensando o estado que este homem vivia com Deus. Então, vivemos entre dois mundos, e eu quero bater bem nesta tecla, porque você precisa ter consciência disso, de que você não é só arroz, feijão, trabalho, casa. Deus te chamou para ser mensageiro dele aqui na terra. Deus te chamou para você ser luz aqui na terra, sal, e você tem que ter a consciência plena disso, porque em alguns momentos no seu dia a dia, você vai ter que se desligar deste mundo aqui, e entrar em contato com o mundo espiritual, com o Senhor, através da palavra e do Espírito Santo, porque Deus quer te usar para ser luz e sal nesta terra. Diga glória a Deus. Então, eu preciso que você tenha isso em mente. Você não pode desligar, sair daqui domingo, desligar o botão e dizer assim: oh, foi um culto maravilhoso. Amanhã você volta a fazer todas as coisas e não percebe que Deus tem um propósito da sua existência aqui na terra.
Deus tem um propósito da sua vida aqui na terra. Deus tem um chamado para você, você não é fruto do acaso. A Bíblia diz que todos os seus dias foram escritos e determinados por Deus. Você não está aqui esta manhã por acaso, e nem só porque você quis. Você está aqui porque Deus te conduziu até aqui. Deus te trouxe até aqui. Deus tem te colocado aqui para ouvir a palavra dEle. Então, ouça, não perca mais tempo. Saiba de uma coisa, se você não cumprir o propósito de Deus, a sua vida será frustrante. A sensação de vazio estará presente na sua vida, onde quer que você vá, se você não cumprir o propósito de Deus. Você vai sentir que a sua vida não é completa. Você pode ter filhos, você pode ter casa, você pode ter um bom marido, uma boa esposa, você pode ter tudo. Mas se você não cumprir o propósito de Deus, você vai sentir sempre um vazio, que só é preenchido pela presença de Deus agindo na tua vida. Diga glória a Deus. Então, nós vivemos entre dois mundos, o reino deste mundo. A Jesus chama, quando ele foi tentado por Satanás, a Bíblia diz que Satanás ofereceu a Jesus os reinos deste mundo, e Jesus recusou, porque ele já era rei de um outro reino, o reino de Deus. O mundo natural e o mundo espiritual estão presentes todos os dias na nossa vida, irmãos. Não pensa você que o mundo espiritual existe como o mundo material existe. Vou repetir aqui. O mundo espiritual existe como o mundo material existe. Nesse exato momento, aqui neste lugar, nós temos a presença de anjos. A Bíblia fala sobre isso. Você pode não ver, você não tem percepção para isso, ainda. Mas aqui, este lugar está cheio de anjos. É promessa de Deus. Você não vê. Mas quando uma pessoa, vou te dar um exemplo para você perceber. Quando uma pessoa vem com espíritos maus dentro dela, carregada, e que ela entra num ambiente, ouça bem, em que há a presença de Deus, ou os espíritos deixam ela entrar sozinha e fica lá fora, é uma coisa que acontece muito, ou se ameaça entrar, ele começa a se incomodar, a se sentir incomodado, e não quer ficar, e quer sair. Pode saber que eu estou falando é verdade. Você lembra que na palavra de Deus ensina que havia um homem endemoniado, e era tão endemoniado que a Bíblia diz que ele andava nu, ele se feria, andava nos cemitérios, toda a casta de demônio terrível estava sobre aquele homem, e ele era violento, e os discípulos começaram a ter problema em relação àquele homem, até que quando ele se chega para Jesus, aquela casta diz assim: nós pedimos licença para sair e entrar naquela vara de porcos. E Jesus concedeu, porque eles sabiam diante de quem ele estava. Quando você anda com Deus, de verdade, Deus não é uma religião para você, você tem comunhão com Ele pela oração, por uma vida devocional, e você entra em qualquer lugar onde há manifestações, ouça o que eu vou falar, os demônios vão saber quem você é. Eu já tive essa experiência algumas vezes, de entrar em determinados ambientes, e eu vou contar dois para você saber. Um foi uma vez num lugar onde as pessoas invocavam demônios, e a pessoa que era responsável por aquilo se converteu. E ela perguntou assim, eu era pastor auxiliar na época, e ela pediu ao meu pastor para que fosse alguém lá, porque ela estava abandonando aquelas coisas, as imagens, aquilo tudo, mas ela não tinha coragem de fazer. Tá, então fomos lá. Fui com uma equipe, oramos, fizemos um jejum, fomos preparados. E quando chegou lá, era um salão mais ou menos desse pedaço aqui, cheio de imagens, consagrações e tal. Na entrada tinha umas oferendas lá. E nós entramos. Quando nós entramos na sala, irmãos, começou a ventar dentro da sala.
Lá fora não tinha um vento, dentro da sala, ventando. E o vento era tão forte que as imagens começaram a cair uma após a outra. E a gente só orando, só orando, só orando. E começou a cair. Você saía lá fora, nada. Você entrava lá dentro. Porque existe um mundo espiritual, tanto do bem quanto do mal. Aí você fala assim, porque o senhor falou que foi lá no centro de Macumba. Eu vou te contar uma coisa. Eu fui num templo evangélico uma vez. Estou mostrando para você que esse assunto é muito sério. A igreja havia sido fechada porque o pastor tinha cometido lá um pecado terrível e acabou afetando toda a igreja. E acabou que eu fui nomeado pastor para ir lá substituir o pastor. Só que quando eu cheguei lá, a igreja tinha acabado. Só tinham o templo. As pessoas todas, algumas foram para outras igrejas e outras enfraquecidas na fé, só Deus sabe onde foi parar. E eu fui. Cheguei lá. Quando eu entrei com a minha esposa no lugar, que coisa terrível, a presença demoníaca. Estou falando de um templo, que era lugar onde se adorava a Deus e se transformou naquilo, por causa do pecado do líder que lá estava. Nós começamos a orar, e a sensação que nós tivemos foi tão terrível, que nós tivemos que ficar ali 1 hora clamando, guerreando, mas se alguém entrasse, ouça bem, e nos visse fazendo aquilo, pirou na batatinha, porque eram vários demônios, e a gente repreendendo, declarando, e um e outro, até que chegou um momento lá, que eu disse, Senhor, eu estou cansado, vi os teus anjos aqui, e de repente, então, eu quero que vocês entendam isso e tenham esse santo temor no coração. Viver com Deus é muito mais do que ser evangélico. Ter uma religião bonitinha que você vai aos domingos. Entre o céu e a terra existe todo um poder agindo sobre a mente das pessoas. Vou dar um outro exemplo, que eu estou falando de experiências minhas, irmãos, porque, obviamente, eu não posso comer pela boca dos outros. E eu estou despertando isso em você, porque eu quero que você tenha experiências com Deus. Porque no dia que você tem experiência com Deus, a sua fé é solidificada, é carimbada de uma tal maneira que o mundo inteiro pode abandonar e você diz, não, eu continuo crendo. Por quê? Porque o que você vai viver é real. Eu sempre orei a Deus que eu queria... Em algumas igrejas acontecia um fenômeno. Ia pregar em igrejas, e quando eu estava lá pregando, isso aconteceu várias e várias vezes. Vinha um irmão, depois do culto, ou mesmo na hora do culto, começava a chorar. Pastor, eu estou vendo um anjo, um ser enorme atrás do irmão. Isso 1, 2, 3. E eu ficava intrigado com isso. Uma vez a pessoa chorava, chorou o culto todo, e eu crente que ela estava comovida com a minha palavra. Olha a pretensão, olha a vaidade, que nada, ela estava lá chorando porque ela estava vendo algo que eu não estava vendo, e quando terminou ela veio correndo e disse, pastor, tinha um anjo imenso, um ser de luz sobre a sua vida ali, o senhor foi andar para lá, ele andar para trás, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. O irmão chorava igual uma criança. Eu um dia disse assim, Deus, me mostra isso. E orei, como eu tenho orado pedindo a Deus que me dê capacidade para ressuscitar um morto. Vocês sabem que eu tenho orado sobre isso. Por isso, antes de você pensar em convidar para fazer um funeral, pense nisso que eu estou falando. Se eu sentir de Deus, eu vou orar pelo morto. Não sei se ele vai levantar, né? Mas eu disse, esses sinais acompanharão. Eu já vi gente paralítico andar. Eu uma vez estava fazendo uma campanha na Ilha do Governador, um rapaz surdo e mudo, consequentemente, de infância, tinha 30 e tantos anos já o cara,
Uma menina disse assim: pastor, Deus cura hoje surdo e mudo? Eu, né? Claro que cura, Deus é todo poderoso. E ela resolveu levar o surdo e mudo justamente no culto que eu estava ministrando. E quando começou o culto, ela veio assim, disse assim: pastor, o rapaz está aí. Eu disse: que rapaz? O surdo e mudo. Eu creio que ele vai ser curado hoje. Meu Deus, amém? Você quer encurtar a história? Diante de 700 pessoas, ele começou a ouvir. E eu fui bem, eu fiz aqueles testes mesmo, sabe como é que é? De costa, de frente, de lado. Aí comecei a falar: Jesus, obrigado. A coisa mais linda. Jesus, não sabe falar, né? Jesus, obrigado. E o camarada ouve e fala até hoje. Curado. Esses sinais acompanharam. Então eu orei: Deus, eu quero ver isso. Um dia eu estou no ponto do ônibus, não estava orando, não estava fazendo nenhuma nada magnífico, estou lá no ponto do ônibus. De repente, comecei a enxergar que do lado das pessoas tinham vultos. 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 Umas cenas muito estranhas. Na hora que o ônibus encostou assim, vários desses vultos pendurados. Engraçado que eu os via e eles sabiam que eu estava vendo eles. Ninguém os via, mas eu os via e eles olhavam para mim e me via. E eu ainda fiquei olhando e eles sorrindo, eu fiz assim para eles, aí eles ainda fizeram um gesto feio para mim, foi. Aí eu comecei, imagina, irmãos, você está num ponto do ônibus, você está vendo isso, daqui a pouco uma outra senhora está atravessando a rua, um ser imenso, aquele ser de luz acompanhando a senhora. Sabe, atravessando a rua. E na medida que ela andava, esses seres, irmãos, ouça o que eu vou falar, é uma quantidade tão grande, o planeta está infestado de demônio, que se a gente visse isso, a gente ia ficar biruta. É uma coisa de louco, você não tem ideia. Na hora que ela ia passando, eles iam afastando, afastando, afastando. E eu, vendo aquilo tudo, isso deu uma fração de 15 a 30 segundos, mais ou menos, não mais que isso. Eu vi essas coisas, e daqui a pouco, acabou, não vi mais nada. Mas enquanto eu estava vendo, eu ficava assim: meu Deus, meu Deus. E quem estava no ponto do ônibus disse: ih, o cara surtou aqui de vez agora. Porque está ao lado da pessoa que está vendo um montão de coisa, está falando do que está vendo, ninguém está vendo nada, o que é? Maluco. Porque eu estava vendo o mundo espiritual, que nós não vemos com os olhos naturais, eu estava enxergando este mundo, e estava neste corpo, não estava fora deste corpo, não estava fora de mim. Então eu enxergava os dois mundos. E foi essa palavra que Deus gerou no meu coração, porque nós estamos buscando o poder do Espírito Santo na nossa vida. E o poder do Espírito Santo é o penetrar no sobrenatural de Deus para que se manifeste nessa terra. Ouça o que eu vou falar para você. Se você não tiver uma experiência sobrenatural com Deus, o diabo sempre vai dizer que o que você está fazendo é só religião. E religião não salva ninguém. A religião evangélica não salva ninguém. Jesus Cristo salva. Dá para entender o que eu estou falando? A religião católica não salva ninguém. Jesus Cristo salva. A religião espírita não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Mas você precisa sair, penetrar nesse sobrenatural. Eu não digo que você vai viver assim. Porque se você começar a viver assim, ou as pessoas vão ter medo de você. Eu contei aqui a história lá em Espinho, quando fui missionário 2 anos em Portugal. Deus me usava com um dom lá, que eu depois não me usou mais. Eu ia orar pelas pessoas, as pessoas caíam endemoniadas, irmãos, uma atrás da outra. E na cidade, todo mundo começou a me chamar de bruxo.
o bruxo, olha lá o bruxo. Porque os portugueses não tem hoje, o evangelho hoje lá está bem divulgado. Mas naquela época não era assim. Eles não conheciam a palavra de Deus, não sabiam de nada. Então, eu ia orar, não, porque só no Brasil que tem essas manifestações, por causa dos cultos afros, e demônio não tem nacionalidade não, meu irmão. Vai por mim. E olha, era cada português assim de 80, 90 quilos, quando batia no chão o negócio era feio. Não dá nem para segurar, porque segurar ia junto com ela, por causa do peso. Uma cena triste, terrível de ver. Mas Deus estava me usando aquilo porque os portugueses, muito teóricos, muito religiosos, diga religiosos, precisavam ver que há um poder de Deus na terra. E foi por isso que Deus me usou daquela maneira. Aqui você não precisa muito disso, porque você sabe que tem poderes de todos espirituais. E, de certa forma, a nossa cultura, ela viabiliza isso. Mas lá não é muita teoria. Quando viam aquilo, aí você lidar com o sobrenatural, as pessoas acabam ficando com medo. Eu via que quando eu chegava perto das pessoas já... Sei lá se eles tinham me botar a mão em mim e cair. Fui abraçar um cara uma vez. Fui abraçar assim, irmãos. Eu tenho essa mania de... E quando eu abracei ele, o cara... O que está acontecendo aqui? Ouça. Se você viver só nesse sobrenatural, ou vão achar que você é louco, ou vão achar que você é uma pessoa tão especial que nem vão querer chegar perto de você, que é ruim também. A única especialidade que nós temos é a presença do Espírito Santo. E isso é de todos. Diga glória a Deus. Ouça o que eu vou falar para você. Vamos ver alguns textos aqui. Vamos lá. Mateus 12, 28. Vamos lá. Até agora era o preâmbulo aqui da minha pregação. Mateus 12, 28. Pastor, se eu orar a Deus, pedir a Deus para manifestar o sobrenatural na minha vida, Ele vai ouvir. Se você pedir de coração e insistir, aguarde. Você vai ver o que vai acontecer. Só não fique apavorado depois. Ok? Mateus 12, 28. Diz assim: se, porém, eu expulso... Vamos do versículo 22, porque aí você entende todo o contexto. Você sabe que a Bíblia, ela, se for usada pedacinho, ela apoia qualquer loucura, né? Então você tem que ler o contexto para entender. Diz assim, versículo 22. Então, lhe trouxeram um quê? Endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e o quê? A ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Porque você sabe que havia uma promessa sobre o reino de Davi ser eterno, que o Messias viria da família de Davi. Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de quem? Beelzebu, maioral dos demônios. Não, ele está fazendo isso pelo poder dos demônios. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é o quê? Chegado o reino de Deus. Então, a manifestação de expulsar
esses espíritos malignos aí, é um plano de Deus para manifestar o reino de Deus, mostrar que entre o céu e a terra existem vários poderes, irmãos. Vocês conhecem a história de Daniel, o profeta Daniel? Ele orou a Deus e a Bíblia diz que a oração dele não foi respondida, levou 21 dias para o anjo trazer a resposta da oração dele. E ele perguntou para o anjo: o que houve? Você veio de metrô, estava em greve o metrô, estava em greve os ônibus, para você levar esse tempo todo para trazer a resposta? Aí o anjo responde para ele, diz assim: não, é que quando ele chegou na atmosfera da terra, ele encontrou uma barreira, e ele diz que havia um principado tentando impedir dele trazer a resposta que ele tinha pedido a Deus, e ele entrou em batalha, e teve que pedir ajuda para poder vencer e chegar até ele. Então, a atmosfera do nosso planeta está apinhada de demônios. Eu não estou falando, irmãos, de algo imaginário, estou falando de algo que existe. O problema é que nós somos tão carnais, e por isso Jesus veio trazer vida, e vida em abundância, vida eterna, vida espiritual, para despertar em você esse lado que você não tinha, que é a vida de Deus, que começa a te dar percepção disso. Então, Jesus está mostrando aqui que o reino de Deus, ele se manifesta através destes poderes. E ele disse, isso é só para os apóstolos. Foi isso que ele disse? Para todos os que creem. Vem comigo aqui em Mateus 13, um pouquinho à frente, versículo 11. Jesus respondendo a uma pergunta que foi feita a ele, por que ele falava de parábolas aos fariseus, nunca falava diretamente. E ele responde, ao que respondeu, porque a vós outros, quer dizer, aos discípulos, é dado conhecer o quê? Os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhe é concedido. Então, ouça, Deus quer nos mostrar os mistérios do reino dos céus. Estou vendo aquele bebê ali, lindo, vai se tornar um homem. Irmãos, ali tem vida de Deus. Aquela criança respira porque a vida de Deus dele. Quando você começa a conhecer os mistérios do reino de Deus, a sua cabeça muda porque você começa a não valorizar tanto a vida material. Ouça bem o que eu vou falar para você. Quando você começa a penetrar nesse sobrenatural de Deus, você começa a perceber que ter coisas, ter dinheiro, ter carro, ter tudo isso, tem o seu valor, mas nada disso importa mais. Porque você começa a descobrir que há coisas mais importantes no mundo espiritual. E há uma coisa que transita entre o espiritual e o natural, chamado amor. Você começa a descobrir a importância do amor. Você começa a descobrir a importância da fé para chamar à existência as coisas que não existem. E aí você começa a perceber que a tão desejada felicidade que você procura, que você anseia, está justamente em Jesus Cristo e no seu reino e nesse mundo espiritual. Lembra que eu te falei? Tudo que a gente precisar e pedir a Deus, Deus fará. Quantos creem nisso? Não há nada que... Se você precisar de uma coisa e você orar, Deus vai fazer. Não é porque Ele é nosso empregado, é porque Ele vendo a sua necessidade e você pedindo, Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, Ele vai completar. Mas não é para você ficar feliz aqui no mundo dizendo, oh, como é bom, não. É para que você possa
estar tranquilo para emanar, para deixar sair de você, para deixar transbordar através de você a presença de Deus, o poder do Espírito Santo, os poderes do mundo vindouro, a graça de Deus. Diga glória a Deus. Porque na verdade, irmãos, coisas não faz você feliz. Está mais que provado. Então, Deus nos deu a conhecer o mistério do reino dos céus. Você não sabe tudo, mas na medida em que você vai conhecendo, né, você vai envolvendo-se com Deus, Deus vai te revelando, Deus vai trazendo crescimento a você, e você vai percebendo. A ponto, agora eu entendo. Algumas pessoas que eu conheci, que quando chegaram a um certo envolvimento com Deus, um certo patamar, um certo estágio, e que a gente contava um problemão, porque a gente era um problemão, ela sorria e disse, isso é muito fácil para Deus. E simplesmente orava, e simplesmente as coisas mudavam. Porque quando você começa a ter intimidade com Deus a esse nível, a paz de Deus que excede todo entendimento, entra no teu coração, você não tem mais medo de nada. Você não tem medo de doença, você não tem medo de crise, você não tem medo de nada, porque você está em Cristo. E a única coisa que pode te acontecer é morrer, mas a morrer é promoção. Você sabe que quando a gente morre, a gente é promovido, né? Sai deste plano, sai desta terra e vai viver com Deus. Então, vem aqui um outro versículo comigo, Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Eu vou ler do 14, não adianta, eu quero ler um versículo para ganhar tempo, mas a verdade é que o contexto, você entendeu? Mateus 17, do 14 até o 20, tá? É Lucas. Lucas. É isso mesmo, Lucas? É isso mesmo. Desculpa, é que tem um outro texto aqui que a minha cola, o meu óculos eu perdi, estou usando o óculos da minha filha quando era criança. Lucas 17, 20. Ok, não, mas esse é 20 mesmo. É que eu troquei. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus diga, visível. Então o reino de Deus existe, mas ele não é visível aos nossos olhos naturais. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Por quê? O reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, a única maneira de você começar a penetrar no reino de Deus é quando você começa a se voltar para uma vida interior consagrada a Deus. Essa interiorização de busca de Deus vai abrir portais espirituais. Por isso que Jesus sempre insistindo, vigiai e orai, Jesus sempre chamando os discípulos para orar, porque ele sabia e ele sabe que as portas, os portões, os portais para entrar, penetrar neste mundo sobrenatural, vem de uma vida de interiorização. O que é isso, pastor? Eu cesso com as manobras externas, eu paro de me preocupar com as contas que eu tenho que pagar, eu paro de me preocupar com a comida que tenho que comer, eu simplesmente separo um tempo que eu consagro a Deus, que nós temos chamado aqui de um momento devocional a Deus, e naquele tempo eu começo a me interiorizar, e ali Deus começa a mostrar para você o que é o reino de Deus. Por isso que você vai perceber a proporção. O crente que ora, o cristão que ora,
que gasta tempo pensando, meditando na palavra de Deus ali, ele começa, entre aspas, a desenvolver a sua vida espiritual mais rapidamente. E você vai ver que na igreja é um fenômeno, gente às vezes nova, gente que está chegando novo, mas que se interessa em buscar o reino em primeiro lugar, daqui a pouco está mais maduro do que outros que estão há 6 anos, 7 anos, sei lá quantos anos. Mas por quê? Porque o que faz com que você penetre nesse reino, comece a perceber, a ter as percepções espirituais deste reino, é quando você gasta tempo em comunhão com Deus. Você sabe que na presença de Deus, todos os problemas desaparecem? Ouça o que eu vou falar. Quando eu estou, de vez em quando eu vou orar num monte, lá em Caxias, que é um monte consagrado à oração, lá em Raiz da Serra. É um lugar especial. Há lugares especiais. Este aqui é um lugar especial. Porque é onde se invoca constantemente a presença de Deus, se torna um lugar especial. Eu vou subindo o monte, um orando, outro clamando, orando, você vai subindo, vai subindo, vai subindo. E a semana eu fui lá, estava lá sentado, tirei no meio dessa correria toda, fui lá, e fiquei sentado lá, orando. Aquele pouco tempo que eu passei ali, todos os problemas que pareciam gigantescos para mim, desapareceram. Quando você entra em comunhão com Deus, aquilo que parece um monstro, vira um gatinho, porque Deus começa a te dar capacidades, autoridades. E sabe, esse é o problema. Você acha que pode fazer mais que Deus. Eu estou para dizer para você aqui, você não pode fazer mais que Deus. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, põe no seu coração isso. O reino de Deus não é revelado a todo mundo, mas é revelado àqueles que buscam. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Este sobrenatural que eu estou falando, não é para curioso. Se Deus quiser, nunca vai acontecer, mas no dia que você diz assim, eu vou buscar a Deus, e se dedicar a isso, Deus vai revelar coisas maravilhosas sobre a sua vida. A Bíblia diz que Ele nos confiou este reino, mas eu não vou falar mais não. Você quer saber mais sobre esse tema? Quer? Logo mais às 19 horas, ok? Tem gente que não está muito no espírito, está pensando no almoço da Regina. Mas ouça, eu queria fazer uma oração com você, vamos ficar de pé. Quantos querem? Eu vou usar essa expressão, você enfiar a cabeça assim, e enxergar este mundo sobrenatural. Quantos dizem assim, pastor? Eu quero. Eu não sei se você quer. Se você quer, vem aqui na frente, porque eu vou orar. Pastor, eu quero ter experiências sobrenaturais com Deus. Tá bom. Eu vou ter que botar o nome da igreja Hospício ali na frente. Eu não cheguei lá, mas eu ia ensinar aqui. A Bíblia diz que tudo isso que aconteceu com os discípulos e que pode acontecer conosco e que acontece conosco é loucura. Porque, vamos e venhamos. Você conhece a história do Poyong Show, não conhece? Pastor coreano da maior igreja do mundo é na Coreia. Ele tem 1 milhão de membros na igreja dele. A igreja dele, domingo, tem mais movimento. Imagina o centro do Rio de Janeiro, durante a semana. A igreja dele, na cidade dele, movimenta mais gente do que os escritórios todos de prédios e edifícios durante a semana. Diz que é uma loucura. Como é que começou? Ele era um pastor, pregava numa lona do exército americano, depois da guerra da Coreia.
andava descalço, ele era budista, ele foi budista durante muito tempo. Ele tinha uma espiritualidade, só que estava desenvolvendo uma direção errada. E ele conheceu Jesus e tal, só que era um pastor fracassado, irmão. Quando ele ia pregar, tinha 2, 3 pessoas. E ele estava irritado com aquilo. A gente fala de um Deus tão poderoso e pouco se vê desse poder. Lembra que eu te falei? Ou gera incredulidade, ou gera fanatismo. E é o equilíbrio que a gente tem que ter no meio disso aí. Aí um dia ele disse, não, Deus vai ter que fazer, eu creio nele, eu creio. E entrou um paralítico, irmãos. O cara na cadeira de roda. E ele disse, é hoje. Aí vocês dizem assim, ele botou a mãozinha dele, orou e o paralítico andou. O reino de Deus é tomado por esforço. Fez o culto, fez a oração, não aconteceu nada. Aí o pessoal foi embora, ficou só o paralítico lá. Aí ele continuou orando. Quem quiser ir embora pode ir embora, eu vou continuar orando por ele. Orando. Nada. Aí eles, Deus, sobrenatural tem que acontecer aqui. Aí ele pegava o paralítico, levantava na cadeira, anda em nome de Jesus, soltava o paralítico. Quando soltava, o paralítico começou a gritar, socorro, tem um doido aqui, doido, me ajudem, socorro. Mas já passava da meia-noite, não passava ninguém na rua, e ele ficou lá, segurava o paralítico, botava em pé, anda em nome de Jesus, soltava o paralítico. E lá pelas tantas, ele clamando a Deus, isso passou umas 2, 3 horas, irmão. Estou aqui abreviando a coisa. Ele levantou o paralítico, quando ele soltou, ele ficou em pé. E o próprio paralítico assustado, eu estou em pé. E ele disse, vem. E começou a andar. É diácono da igreja dele até hoje, anda até hoje. As pernas dele voltou. Não me pergunte como. Sabe o que aconteceu com a igreja dele? Porque quando Jesus faz milagres, nós não vamos precisar botar um outdoor lá no Bicão, não. As pessoas virão porque contarão do que Deus está fazendo através de vocês e de mim aqui na igreja. Meu Deus e meu Pai, essas pessoas que vieram aqui à frente, elas, Senhor, estão crendo que Tu és o Deus vivo, como eu creio. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero pedir agora, Pai, que Tu reveles o Teu reino a estas pessoas. Que Tu reveles o mundo invisível que elas não veem. Que Tu reveles a elas os poderes do mundo vindouro. Que elas possam, Senhor, ser visitadas poderosamente pelo Espírito Santo. De tal maneira, Senhor, que elas possam perceber que estas palavras que estão aqui não são palavras vazias. Os sinais acompanharão a todos que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Senhor, Tu disseste que nós faríamos milagres maiores do que Tu fizeste. Tu transformaste água em vinho, Tu andaste sobre as águas, Tu curaste cegos, Tu fizeste coisas estrondosas, Senhor. Por isso, Senhor, eu peço agora, manifesta o Teu reino no nosso meio. Nos dá a capacidade de perceber este mundo espiritual, que o reino de Deus não seja uma frase na nossa vida, mas que seja o poder de Deus acontecendo na nossa vida.
traz uma fome, um desejo no coração do teu povo e no meu também, Senhor, para buscar o teu reino, para se aprofundar e se tornar instrumentos teus nesta terra, Senhor. Luz para iluminar, sal para temperar. Pai, eu peço agora que a tua glória envolva a vida de cada irmão e que eles experimentem, Senhor, os poderes do mundo vindouro, não para, Senhor, ficar se mostrando a ninguém, mas, Senhor, tu conheces o coração. Tu estás olhando, tu conheces verdadeiramente o coração de cada pessoa, e tu sabes que por trás desses pedidos há corações sinceros. Senhor, conforme a tua vontade, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, que os sinais nos acompanhem, para que todos saibam que tu és o Deus maravilhoso, vivo. Tira toda a incredulidade do coração, tira todo o medo do coração, tira toda a vaidade dos nossos corações e nos dá um coração puro, santo, compungido diante de ti, Pai, para saber que nada somos em nós mesmos, mas que nas tuas mãos seremos poderosos para manifestar a tua glória. Em nome de Jesus eu oro e declaro agora: venha os poderes do mundo vindouro na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e que o povo de Deus diga amém. Está feito, está orado, está ligado. Se você estiver numa situação e vier um pensamento assim, ore, ora. Se você estiver numa situação e você sentir no seu interior Deus te lembrando este momento, a palavra dele, não tenha medo, faça, ele é fiel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu esqueci da ceia. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Podem sentar. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior, 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 maior. Reinas sobre terra e céu, só tu és Deus, tu és o maior. Aleluia. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos, só pra te adorar e sempre proclamar: teu nome é santo, o teu nome é santo, o teu nome é santo, santo é Jesus, teu nome é santo. Esse nome é maravilhoso. O teu nome é santo. É o nome mais poderoso do universo. O teu nome é santo, santo és Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A palavra de Deus diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Essa é uma hora de autoexame, de pedir perdão, dizer: Deus, me perdoa, eu tenho uma aliança contigo, aliança da cruz,
Pai, que esta aliança seja renovada. Tu disseste que nós devíamos fazer este momento em Tua memória. Mas a Bíblia também diz que nós devemos nos examinar. Examine. Se há alguma coisa que você precisa pedir perdão, peça perdão a Deus. Se há alguma coisa que você tem que se comprometer com o Senhor, comprometa-se. Diga: Senhor, eu vou mudar isto. Peça forças a Ele. Que às vezes a gente até quer, mas a nossa força é pouca. Nós somos pequeninos diante de Deus. Só Tu és Deus, Tu és Aleluia, o maior. Senhor da minha vida, Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a Ti levanto as minhas mãos, só pra Te adorar, sempre proclamar e sempre proclamar. O Teu nome é santo, o Teu nome é santo, o Teu nome é santo, santo és Jesus. cante com paixão. O Teu nome é santo. Teu nome é santo, é o único nome. o Teu nome é santo. Os espíritos malignos, quando escutam esse nome, correm. Teu nome é. As doenças vão embora no nome de Jesus. Os milagres acontecem. Santo é. Aleluia. Jesus. Levante o seu pão e diga assim: Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança contigo. Eu creio que Tu levaste sobre a cruz do Calvário, sobre o Teu corpo, todas as minhas dores. Por isso, Senhor, eu rejeito a enfermidade, a doença física, ou mesmo emocional, porque Tu levaste sobre a cruz do Calvário, e eu sou curado, Senhor. Eu sou curado. Diga: essa nova criatura, nascida em Cristo Jesus, é uma criatura sarada, curada, para a glória de Deus. Diga: obrigado, Pai, pelo Teu corpo açoitado, que levou as nossas dores. Por isso nós temos paz, vida eterna, salvação. Em nome de Jesus, comamos todos, em nome do Senhor. Erga o seu cálice e diga: Senhor Jesus, obrigado pelo Teu sangue, que nos purificou, que nos purifica e sempre nos purificará de todo pecado. Essa graça maravilhosa, eu não merecia, ninguém merece, mas Tu amaste, assim mesmo, perdoaste e nos deste a vida eterna. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Bebamos todos para a glória de Deus. Dê uma palavra de agradecimento a Deus. Glorifique o nome de Jesus. Teu nome é santo, o Teu nome é santo, 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 santo. O Teu santo, nome é o é Senhor. Ipalabachara labás, Icandalabachanda labás.
Santo és, Jesus. Teu nome é santo, teu nome é santo, o teu nome é santo, oh, teu nome é santo, teu nome é santo, oh, santo, santo, oh, santo és, Jesus. Olha, quando alguém disser para você que está doente, você pode indicar às vezes um bom médico para aquilo, mas lembre-se de uma coisa: você é portador das boas novas. Ore pela pessoa, não deixa passar em branco não. Assim, olha, posso fazer uma coisa por você? Vou orar por você. Você vai ficar admirado do que Deus vai fazer. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Obrigado, Pai, leva-nos em paz. Obrigado pelo almoço que vamos comer agora. E que tudo nós reconhecemos a Tua graça, bondade e misericórdia. E Te damos honras, louvores e glória. Em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Bom dia, vamos almoçar.